Nossa, quando a gente avalia, né, muitas vezes, esse tipo de pesquisa, vai abrindo. Você estava falando, eu estava pensando, você indo pelo caminho da genética e eu já pensando na parte de ambiente. Massa. O que que o ambiente influenciou, o que que isso favoreceu ou não, né, Perfeito. para eu ter ali, entre os vários cruzamentos daquelas populações, Uhum. né, para ter os descendentes que você está estudando hoje, né? Massa. É exatamente essa interação que a gente pensa ali em termos de animal, população, você está vendo exatamente no ponto de vista genético, né? Exato. Como que ele está ocorrendo, né? Porque ali, vamos dizer assim, o seu registro é mais fidedigno, porque você está ali com a prova, Uhum. né? Mesmo que tenha sumido um animal que eu não veja mais, você consegue perceber que tem um buraco naquele desenvolvimento genético, Exato. que é aquele buraco que está faltando um dado, é porque existia um dado ali. Uhum. Então isso te dá essa visão, E é né? essa percepção, assim, que eu tento ter. E dentro da minha pouca experiência, o que eu quero tentar entender e o que o laboratório que eu tô hoje me permite, que é um laboratório de biologia integrativa, é tentar colocar, por exemplo, a ecologia no meio. Lógico que a evolução é meu fio condutor, e é aquilo que eu procuro. Então, os bichos serem parecidos e a gente ter o código genético, que é o DNA mesmo, ele ser muito semelhante, né, em todos os indivíduos, ter as mesmas bases, por exemplo. Mas tentar entender também as razões pelas quais houve ou não uma pressão seletiva, ou talvez seja, não, é uma ausência de uma pressão, foi só uma característica que surgiu de forma espontânea, por deriva, que são outros termos Uhum. da biologia, mas que nem tudo é seleção natural, né? Dentro da síntese que a gente tem hoje, dentro do contexto que a gente sabe hoje, mas é tentar entender a ecologia do bicho também. Então, uma característica que é super interessante de grande parte desses bichos é que eles são pisamórficos. Ser pisamórfico é andar na areia. Então, eles meio que se enterram. E a gente acha que talvez por se enterrar houve uma pressão seletiva de ter uma redução do membro e alongamento do corpo. A gente não tem certeza, porque isso é a pesquisa, né? Isso a gente tem uma hipótese e tentar ver se ela é real ou não, se ela é condizente com a realidade ou não. Então, apesar de hoje em dia eu ser super geneticista e ficar com pipeta o tempo todo, com luva e aquele típico, né, pesquisador de laboratório que a gente vai encontrar, eu também tenho interesse de saber a história natural do bicho e buscar a explicação tanto genética quanto ecológica, para ter aquele bicho daquele jeito com que ele é hoje, né? Então eu acho que esse laboratório e ser integrativo é massa também, é super interessante, é super divertido, porque a gente consegue ter um panorama mais geral, não só do gene, ou não só da morfologia, não só da ecologia, mas sim colocar tudo e ver o organismo dentro do ambiente e ele como um todo. Não só ele separado, não só o membro, não só o pé, não só a mão ou o crânio, mas ver ele no ambiente e ver como que ele está interagindo e fazendo tudo que ele faz. Nossa, é muito animador ver você falando, né? Porque você já começa a pensar exatamente nesse caminho a ter ali o animal mesmo, estudando, né? Isso. Saindo do laboratório. Uhum. Essas amostras que você trabalha, como que você chegou nelas? Você que foi lá, coletou as amostras, como que você tem esse material? Boa pergunta. É, atualmente eu tenho pouco material na realidade. Os bichos que eu estudo, eles são dessa família, ela chama Gymnophthalmidae. A gente adora, biólogo, colocar nome latinizado. Uhum. Então a gente mas é parente de teiu, tá bem perto de teiu, apesar de eles serem bem diferentes do teiu, eles estão bem perto. Quando a gente vê a evolução, que é o fio condutor que a gente usa sempre. E atualmente eu tô com alguns indivíduos que são próximos aos que eu gostaria de estudar, que são esses que têm redução, mas não são eles. E eu uso banco de dados que são disponíveis para todo mundo. Na perspectiva da ciência ser algo colaborativo, e que muitas vezes não é também, a gente também é muito individualista muitas vezes, mas eu sou a favor de uma ciência colaborativa, e muitas pessoas também são. A gente, toda vez que a gente sequencia um organismo, que é tentar pegar todo o código genético dele, a gente tem que disponibilizar em bancos de dados, que o mundo todo pode ver. Um dos grandes bancos de dados que a gente tem para genética, a gente tem para morfologia, CT scan, que são umas radiografias e afins, a gente tem, chama GenBank, o da biologia. Então, as sequências que eu tô vendo, que são dos organismos que eu tô procurando, estão nesse banco de dados. Então, eu não peguei os organismos que eu tô vendo agora. Eu tô fazendo um estudo prévio, até eu conseguir o bicho, para tentar entender quais são os genes por meio desses bancos. E hoje em dia, e é muito interessante isso, pesquisas inteiras são feitas por meio desses bancos de dados. Contudo, a gente também utiliza, para fazer o sequenciamento, a gente precisa do material, a gente precisa do organismo. A gente usa coleções.
Então, várias universidades, vários museus possuem coleções biológicas. O que são coleções biológicas? Quando a gente vai em campo e a gente faz uma coleta de um bicho, a gente pega o bicho, faz algum teste com ele, ou às vezes só realmente pega ele, a gente identifica o bicho, fala, esse bicho, por exemplo, um pássaro, foi encontrado, um sabiá, não sei, foi encontrado na Serra da Mantiqueira, na montanha X. É uma montanha qualquer que tá lá. A gente vai saber a ocorrência. Essa informação já é fundamental para grande parte dos biólogos, porque a gente quer saber onde os bichos estão. A gente pega esse bicho, a gente faz a eutanásia dele, então a gente mata o animal, por vários comitês éticos, isso é feito da maneira mais ética possível, na verdade, e a gente coloca esse animal taxidermizado, então a gente faz um processo e dá uma limpada nele e coloca numa coleção. A gente pega um pedaço de tecido, coloca em álcool. As coleções biológicas, então, elas servem para a gente conseguir armazenar e quantificar a biodiversidade que a gente tem no mundo. E grande parte das universidades e museus de história natural tem essas amostras.